estarmos juntos. Uau, que manhã poderosa. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom estar com vocês. E hoje o tema realmente é um tema que tem gerado muita expectativa no coração de toda a nossa comunidade. Eu quero, antes de mais nada, dizer que decidimos falar sobre racismo político e a igreja não por conta de uma agenda atual, muito mais do que isso, porque é nossa responsabilidade. Na verdade, a igreja ela precisa entender e responder a todas as demandas sociais de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, seja realmente desafiado nessa manhã, abrir o seu entendimento e perceber como a Bíblia vai tratar desses assuntos com tanta veemência. São assuntos tão importantes para a humanidade, para a sociedade. A igreja ela não pode se calar. E eu confesso que eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, a igreja, assim como nós falamos na semana passada, que ela precisa se posicionar em oração. Orar também retrata a ação que nós devemos ter, e como igreja nós precisamos falar e precisamos fundamentar as pessoas sobre temas tão importantes e tão relevantes na sociedade. Então hoje nós vamos falar sobre racismo, política e a igreja. Eu espero que você realmente esteja pronto para isso, que seu coração esteja livre para compreender o que a Bíblia nos diz. E eu quero também deixar claro que essa ministração ela é um posicionamento do nosso ministério sobre esse tema. E eu falo ministério, mas na minha pessoa, como pastor sênior da Nova, como alguém que foi chamado para liderá-los, para pastoreá-los. Então, eu estou muito livre, não há nenhum incômodo no meu coração. Nós estamos aqui realmente como igreja e vamos entender a partir da visão bíblica, a cosmovisão cristã, como nós devemos tratar dois assuntos tão importantes. Alguém me perguntou, pastor, o senhor resolveu falar logo dos dois assuntos na mesma mensagem, porque eu acredito que tanto um quanto o outro eles estão interrelacionados. Embora nós vamos, no que diz respeito ao racismo, né, nós vamos nos atentar justamente pela causa dos negros. Nós sabemos que existe tanto outros tipos de racismo, porque na verdade o racismo é uma posição de discriminação, né, e de preconceito sobre grupos étnicos, enfim, sobre posições que precisam ser faladas. Quero orar com vocês, já quero abrir também a minha Bíblia, e você faça isso, abra a sua. Que bom que você deu um grito. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Pai, obrigado nessa manhã por estarmos reunidos na Tua presença, um tempo incrível de adoração com o nosso time. Realmente o Senhor se manifestou sobre nós, falou aos nossos corações. Obrigado por toda a condução dessa experiência. O Senhor venha continuar usando o Teu filho, o pastor Max, que tenha graça para realmente nos introduzir diante de Ti. Fala conosco, nos dá sabedoria, entendimento, que o nosso coração esteja desprendido de qualquer ideia pessoal, e a nossa visão nessa manhã, pelo contrário, não é, Senhor, trazer pontos que venham ferir qualquer pensamento, qualquer filosofia, ideologia de vida, mas é trazer a visão bíblica sobre temas tão importantes. Por isso me dá toda a sabedoria. Eu te agradeço porque temos a liberdade de poder realmente comunicar a Tua mensagem, a Tua palavra, e que o Senhor nos visite poderosamente. Bem, gente, Mateus capítulo 5. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse,
Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará ou lhe restaura o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16 talvez seja a resposta que precisamos dar à sociedade. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu acredito, em primeiro lugar, que é impossível a gente responder temas tão polêmicos e importantes sem, em primeiro lugar, compreendermos o que Jesus nos deixa como fundamento. E é à luz do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, que eu quero nessa manhã falar sobre esses dois pontos: racismo e política. E antes de mais nada, eu acredito plenamente que nós precisamos dar uma resposta. Nós, como igreja, precisamos nos fundamentar, precisamos responder à sociedade dentro de temas tão importantes e temas relevantes. Talvez o grande desafio é como nós vamos nos responder, ou melhor, como nós vamos responder, porque talvez até mesmo dentro da igreja há uma divergência sobre esses dois pontos, pelo simples fato de não compreendermos nitidamente o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E isso acaba nos levando a viver a discriminação, a viver o preconceito e, por consequência, termos um ato racista dentro da própria igreja. A verdade é que essa causa, ela precisa ser nossa. Jesus, ele deixa tão claro e evidente, depois de falar das bem-aventuranças, ele deixa tão evidente a postura que nós devemos ter como igreja, fazendo a diferença, manifestando de fato aquilo que acreditamos. A transformação que nós queremos ver no mundo, talvez teoricamente nós já conhecemos, o que precisamos é manifestá-la. E a gente vive dias em que é possível olhar para a igreja e perceber que ela precisa despertar. Por isso nós estamos tratando esse tema dentro dessa série urgente, porque Deus, ele tem realmente nos dado a oportunidade de fazer um processo de reflexão durante todo esse tempo de quarentena, de separação, não para nos calarmos, mas para vivermos uma reforma profunda. E quem sabe essa reforma, a qual nós acreditamos que precisa acontecer dentro de nós, dentro da igreja, quem sabe essa reforma precede
O que nós chamamos de avivamento, para aqueles que desconhecem o termo avivamento, ele está relacionado diretamente a uma grande manifestação do Espírito Santo, que vem acompanhada de uma grande colheita, ou seja, a grande evangelização. E esses temas, talvez, eles sejam discutidos dentro da igreja, e muitas vezes sequer é discutido, porque nos falta o fundamento bíblico necessário. E nós acabamos que nos anulamos, nos tornamos passivos, não temos uma resposta, quando na verdade, ao meu ver, à luz das Escrituras, Jesus, no início do seu ministério, e até mesmo quando criança, ele vai assumir uma narrativa, uma posição, e ele vai manifestar nitidamente o que está no coração do Pai em cada um dos seus discursos. Mesmo antes de iniciar o seu ministério, ainda quando menino, indo ao templo, e ali num gesto de protestar, ele simplesmente expõe com veemência, porque humildade não é falta de autoridade para expor aquilo que nós acreditamos. E ele vai denunciar práticas que são contrárias ao coração de Deus, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não vai compactuar com posturas, com comportamentos que são contra a sua natureza, de um Deus que se tornou tão empático com a história da humanidade, não apenas um Deus que criou e abandonou a humanidade, mas um Deus que se fez carne, que se colocou no nosso lugar, que na figura de um Deus Filho padeceu, para saber exatamente como nós nos lidamos com as fraquezas, com as guerras, com os desafios. Por isso ele tem autoridade para dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci o quê? Eu venci as injúrias, eu venci as perseguições, eu venci o racismo, eu venci a fome, eu venci o desprezo, eu venci um sistema político que não militava por todos, mas oprimia a muitos. Eu venci uma lei que naqueles dias já não podia mais ser uma lei olho por olho, quando aquela mulher, pega em ato de adultério, foi colocada diante dele para ser apedrejada, mas ao invés de manifestar uma política a favor da pena de morte, Jesus manifestou a sua compaixão, dando a todos nós a oportunidade de refletir quem de nós não pecamos, e de igualar os nossos comportamentos e não achar que cada pecado em si há uma diferenciação. Esse é o Deus que nós servimos, e a sua palavra vai nos dar base para que eu e você possamos viver uma grande reconciliação. E é isso que nessa manhã eu quero propor como igreja, para que definitivamente à luz da palavra e não à luz das minhas ideias, nós possamos assumir uma narrativa, nós possamos entender a dor do outro, e entender nitidamente os anseios de uma sociedade que expressa sua dor, e não apenas nos acovardar e nos silenciar, nos omitir. Quando olhamos, quando me refiro ao problema racial, um problema que está presente mesmo depois de ser abolida a escravidão há mais de um século, ele está tão enraizado dentro da nossa sociedade, porque na verdade é um problema estrutural, porque não basta apenas dizer para os escravos
que eles são livres, se não há uma política que os permitam realmente os desenvolver, e se quando dentro do olhar de cada indivíduo pode existir ainda um preconceito ou uma discriminação. E esse problema estrutural, e especificamente me retenho a falar do Brasil, que é tão evidente, o Brasil que foi o último país da América Latina a assumir uma posição para definitivamente abolir os escravos. Um retrocesso. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente percebe nitidamente que isso ainda é tão evidente, tão presente. E justamente a igreja, ela não pode estar em silêncio, porque Jesus não esteve. Quando a gente pega a narrativa liderada por Jesus acerca desse tema, dessas fronteiras que precisam ser quebradas entre as etnias, nós vamos olhar Jesus deixando a Judéia no Evangelho de João e se dirigindo a Galiléia. Porém, havia uma causa necessária. O texto vai nos dizer que lhe foi necessário passar por Samaria, não pela distância geográfica, mas por uma agenda urgente de quebrar preconceitos, quebrar atos discriminatórios, quebrar o racismo estrutural que havia entre os judeus e os samaritanos. Um racismo estrutural que perdurou mais de 1000 anos, que era consequência de um reino que foi dividido, e que mesmo depois de ser unificado, ainda carregava as suas marcas. E é exatamente isso que nós olhamos para a nossa sociedade e percebemos que existem muitas marcas. Esses dias, conversando com um jovem negro do nosso ministério, eu lhe fiz a seguinte pergunta: filho, de todo o coração me diga se em algum momento nós te ferimos como igreja, se em algum momento houve um ato de racismo, seja da minha parte ou pela comunidade. E ainda bem que ele disse: não, pastor, mas é evidente que todas as vezes que eu saio na rua e entro dentro de um mercado, o olhar daquelas pessoas que me cercam é um olhar que me julgam sem me conhecer, porque isso está impregnado dentro da sociedade. Mas se por um lado não há a prática do próprio pecado do racismo dentro da igreja, embora eu acredito que há, até pelo fato de termos uma teologia tão europeia, uma teologia que se esquece que no momento de medo, Jesus, ele se refugiou com os seus pais no continente africano, e mais do que ninguém ele sabe lidar, e ele sabe da importância que todos os povos têm na construção de uma sociedade melhor, porque Jesus é a manifestação do coração do Pai, do amor do Pai. É o maior ato de empatia, de se colocar na dor do outro. Mas, como eu dizia, talvez ainda que não haja o pecado da prática do racismo, existe o pecado da ausência de posicionamento, porque a omissão é um pecado. Mas Jesus, como eu dizia, em João capítulo 4, ele vai quebrar a estrutura de um racismo que está presente e latente na sociedade. Ele vai quebrar o silêncio. Era a sua agenda,
embora ele estivesse indo para Galileia, existem coisas que não podem esperar, e é isso que eu vejo no texto de João 4. Embora cansado, embora faminto, embora acompanhado dos seus discípulos, ele se assenta, e naquele momento que ele se assenta ali, vem junto ao poço uma mulher samaritana. E Jesus, ele vai nos ensinar como nós podemos liderar essa narrativa. E ele vai propor um diálogo que não está baseado no seu entendimento, mas está baseado em querer entender o outro. Porque antes da igreja se pronunciar, antes de nos pronunciarmos sobre qualquer tema, seja político, seja racial, nós precisamos primeiro construir uma relação onde nós vamos primeiro ouvir, sem antes apresentar todas as nossas regras e fundamentos. A nossa sociedade não precisa de regras, a nossa sociedade precisa de paternidade. E paternidade não é paternalismo, aonde apenas um pai dita as suas regras, mas paternidade é uma mesa aonde nós nos relacionamos, entendemos o que o outro sente, paramos para ouvir e aprender. E é isso que Jesus vai fazer, assentado. Ele está vindo, ou melhor, vendo aquela mulher vindo ao seu encontro, e ele vai traçar um diálogo. E o racismo é tão estrutural que aquela mulher, ela se posiciona, não apenas no aspecto defensivo, mas se posiciona dentro de uma realidade que era presente. Ela diz: como pode você, sendo judeu? São os judeus que não se dão com os samaritanos. Então, a defesa dela é se proteger de mais um ato discriminatório, de mais uma manifestação racista. E ela diz: você é um judeu, por que você está me pedindo água? Ou seja, vocês criaram uma estrutura que nós temos que viver no nosso mundo em Samaria, e nós não podemos nos aproximar, e por isso nós criamos a nossa própria forma de sobreviver. E Jesus ali, agora sim, depois de construir um diálogo, ele se apresenta como alguém que está pronto para propor uma solução. Se conheceras o dom de Deus, ele está dizendo: Deus não pensa como os homens pensam, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que o seu projeto maior é transformar todas as vozes numa só voz, unissom, todos os povos de todas as línguas, tribos e nações. É isso que Apocalipse vai tratar, porque é um Deus que vai reunir e não dividir, não separar. E ali ela fica completamente confortável. E talvez pela primeira vez depois do reino dividido, uma mulher, e se por um lado o simples fato dela ser mulher já era um desafio, quanto mais ter uma etnia diferente, mas ela se sente tão confortável porque Jesus está liderando a narrativa. Jesus não está apenas apresentando as suas regras, mas ele está se aproximando, entendendo. Eu acho tão incrível que Jesus faz tudo isso ausente dos olhares que não eram maduros o suficiente para entender aquele momento. Por isso os seus discípulos, 12 discípulos, enquanto havia aquele diálogo, eles foram à cidade comprar comida. Porque existem pessoas que, embora sejam cristãs, elas ainda não são maduras do ponto de vista bíblico.
para compreender alguns posicionamentos. Por isso, constantemente a gente ouve: a igreja não deveria se misturar com a política. Não, a igreja, ela é ativista das causas bíblicas. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja é resposta para os problemas sociais. O que a igreja não deve é assumir uma postura partidária, mas ela deve sim se preocupar com a dor do outro, porque a dor do outro não é a dor alheia, é a minha própria dor, é a dor do meu irmão, é a dor daqueles que Jesus morreu por eles. Mas a imaturidade naquele momento fez com que Jesus orientasse os seus discípulos irem para a cidade comprarem alimentos. E ele fica ali num diálogo tão confortável que permite aquela mulher, pela primeira vez, abrir o seu coração. Ela disse: eu preciso beber dessa fonte. Em outras palavras, ela estava dizendo: a minha vida é seca, a minha vida é vazia, e as minhas decisões ou os meus comportamentos talvez sejam fruto, consequência de dias em que essa estrutura racial está tão presente. Nós estamos falando isso de 2000 anos atrás, e de um problema estrutural que perdurou por mais de 1000 anos. Mas Jesus, ele vem justamente trazer um evangelho de possibilidades, que não julga as pessoas pela sua etnia, mas pelo seu comportamento. Que esse ato de julgar não é um ato de condenar, mas é um ato de apresentar novas oportunidades. Por isso Jesus, naquele momento da crucificação, ele deu novas possibilidades àquele ladrão da cruz. Ele não apresentou àquele ladrão da cruz um manifesto a favor da morte ou da pena de morte. Eu não quero entrar especificamente nesse tema, embora quero falar sobre política. Olha como que se quebra o racismo estrutural. E a Bíblia vai nos mostrar em João capítulo 4 que aquela mulher, ela fica tão confortável que agora ela permite Jesus entrar em assuntos específicos da sua vida, porque ela consegue identificar que a proposta de Jesus não era condená-la, mas era oferecer alívio, substituição de fardo. O racismo estrutural a gente vence quando nós nos aproximamos e entendemos, quando nós oferecemos possibilidades, quando nós quebramos as barreiras que existem, quando nós nos aproximamos não apenas para pedir perdão, manifestar a reconciliação através de perdão, mas quando nós permitimos que o outro tenha acesso. Por isso, não é apenas um ato de se posicionar e pedir perdão aos nossos irmãos negros por tudo que eles sofrem, mas é se empenhar nessa causa para que eles possam ter acesso e para que essa liberdade seja de fato garantida, a fim de proporcionar o que Jesus vai fazer. Naquele momento ele vai dar acesso, e aquela mulher lhe pergunta: mas vocês dizem que
a adoração só se dá em Jerusalém. Jesus disse: é bobagem isso é coisa de homens. Você é livre para adorar, porque o céu procura os adoradores que adoram espírito em verdade. Então a sua adoração é livre. E ela se sente tão empoderada que pela primeira vez nós vamos ver uma mulher assumir protagonismo da evangelização. E ela, que era considerada discriminada não só pelos judeus, mas pela sua própria etnia, porque muitas vezes o preconceito e o racismo acontece dentro dos próprios grupos. Os samaritanos não reconheciam aquela mulher pela vida alheia passada que ela teve, mas ela está tão empoderada que ela consegue voltar para Samaria. E agora, uma vez que Jesus lidera essa narrativa, ela também vai liderar essa narrativa. E agora todos os homens daquela cidade de Samaria vão parar para ouvi-la. Por quê? Porque ela teve acesso. Então não é apenas com perdão que a gente resolve o problema estrutural do racismo. É dando acesso, é permitindo que se desenvolva com autonomia. Mas talvez você se questione e se pergunte: pastor, eu sou negro e eu lidei tão bem com tudo isso. Talvez você conseguiu lidar muito bem com tudo isso, mas talvez algumas pessoas não sabem o que o ato de racismo constante danifica dentro de uma pessoa. Então não é simples, não é achar que é possível e que as pessoas conseguem superar, porque nós não sabemos psicologicamente como as pessoas se encontram quebradas. Esse jovem da igreja, será que não é difícil para ele voltar ao supermercado e saber que a todo tempo há um olhar sobre ele? Jesus então empodera aquela mulher, e aquela mulher vai para Samaria, e não apenas vencer o preconceito, o racismo a grupos distintos, mas vencer o preconceito dentro da sua própria casa. Eu acho que está na hora da igreja se levantar. Nós tivemos um ativista tão incrível, Dr. Martin Luther King Jr., um ativista que lutou pela causa dos negros, de forma a manifestar realmente o que estava no coração de Deus. Como liderar tudo isso? Quando falamos de política, o grande problema da igreja é achar que as políticas propostas pelo grupo de esquerda ou pelo grupo de direita, elas são suficientes para mudar a história. E não esquecemos que os verdadeiros valores da política estão na palavra. O problema é que a gente não consegue sentar para falar de política, porque as nossas preferências se transformaram em verdades absolutas, mais importante do que de fato a nação precisa, do que de fato a Bíblia nos ensina. Se você não sabe, Jesus foi condenado não porque ele se apresentou como Deus, ele foi condenado porque ele se apresentou como rei dos reis. Um crime político. Jesus, ele estabeleceu os princípios no Sermão do Monte, como que nós devemos reagir a tudo isso. Nós temos que ter muito cuidado, independente
do lado que nós optamos e devemos optar, nós temos que ter cuidado, porque tanto de um lado quanto do outro podem ter ideologias que ferem a palavra. Por isso, não é apenas condenar, não é apenas julgar uma posição, mas entender o que a Bíblia fala sobre cada assunto e cada tema. Nós temos irmãos da esquerda, nós temos irmãos da direita. Há algo tão interessante quando nós falamos sobre política, e isso aqui é uma mensagem específica aos cristãos protestantes, o que eu vou falar. Isso torna tão latente na nossa vida que nós passamos a idolatrar políticos e posições. E a Bíblia, ela condena todo ato de idolatria. Por quê? Porque deve ser feito com equilíbrio. Jesus disse claramente em Mateus capítulo 5 da importância de sermos bem-aventurados. E Ele ensina os seus discípulos e nos deixa essa mensagem, marcando uma posição de bem-aventurança, com o fato de sermos humildes de espírito. Ele continua nos ensinando, dizendo que ser bem-aventurado é chorar dos que choram. E ele vai continuando na sua narrativa: bem-aventurado os mansos. E aí sim, ele entra talvez naquilo que mais se aplique no aspecto político, quando ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, os que querem ver uma transformação, os que querem ver a mudança. Mas ele continua dizendo: mas é preciso ser misericordioso, é preciso ter o coração limpo. E ele continua dizendo: é preciso ser pacificador, porque então serão chamados de filhos de Deus. Então essa é a forma que nós vamos liderar. Essa é a forma que nós vamos lidar com o racismo. Essa é a forma que nós vamos lidar com a política. Não ser idólatra de um sistema, e nem apoiar uma política antibíblica. E eu quero propor nessa manhã 5 reconciliações importantes, para que eu e você, nós possamos lidar tanto com racismo, liderar essa causa, tomar como nossa, e também sermos politicamente bíblicos. E a primeira reconciliação que nós precisamos é a reconciliação bíblica. Se nós não nos reconciliarmos com a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus é, a palavra de Deus, ela se opõe muitas vezes às minhas ideias, os meus pensamentos. Eu costumo dizer para os nossos jovens que nada adianta os corações deles estarem rendidos no momento de adoração, no momento em que a gente flui profeticamente. De nada adianta os nossos corações, e nunca houve na história da igreja, escute isso, nunca houve na história da igreja, ao meu ver, um tempo que os nossos jovens foram tão prostrados no altar. Mas de nada adianta se o coração dele está aqui, mas se o cérebro dele é dominado por um pensamento dentro das universidades que contrariam a exposição bíblica. Então a primeira reconciliação que a gente precisa para lidar com racismo, política e tantos outros temas polêmicos é uma
reconciliação bíblica. Quando eu me refiro a nos reconciliar, eu me refiro realmente a examinar as Escrituras e entender o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia, somente ela é capaz realmente de falar e de expor se as nossas opiniões elas estão corretas ou não. Então a Bíblia, ela não diz o que pensa o homem, a Bíblia diz o que Deus pensa sobre esses temas tão importantes. E infelizmente, como eu disse, existe um racismo dentro da própria igreja por uma interpretação bíblica errada. Quantas vezes eu ouvi na escola bíblica dominical uma interpretação errônea acerca dos negros e de maldições, limitando assim ou expandindo a todos e nos esquecendo que maldições são consequências de decisões individuais, porque a minha Bíblia diz que os filhos não levarão maldições. Então, a reconciliação bíblica, ela vai ser a grande chave. Quer falar de política? Vamos abrir a Bíblia. Qual é o tema? Qual é a posição? A filosofia gera, talvez, as ideologias que acabam virando política. Mas qual é a filosofia bíblica? Como o cristão deve se posicionar? As bem-aventuranças, a humildade do coração, a pureza do coração, a mansidão, a fome e sede de justiça, sim, mas com pacificação. E justamente porque a igreja está ausente nessa liderança, que surgem tantos oportunistas, ou homens legítimos, que não são oportunistas, mas que não têm aquilo que nós acreditamos como fundamento de vida, a palavra de Deus. E eles vão liderando os movimentos, e a igreja continua querendo apresentar um céu para que as pessoas não vão para o inferno, se na verdade elas já estão vivendo o inferno dentro de si. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o ladrão aqui na figura do inimigo. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar boas novas. Então, reconciliação bíblica. A segunda reconciliação, a reconciliação filosófica, e eu chamo isso aqui de reconciliação no nosso estilo de vida. O cristão tem um estilo de vida. A Bíblia nos propõe, não tem como a gente buscar uma outra forma de entender qual é a vida do cristão. Jesus disse: vocês são o sal, vocês são a luz. A Bíblia está cheia de exemplos que nos ensina sobre o comportamento que nós devemos ter, de como vencer a nossa natureza, de como vencer os nossos demônios, as nossas guerras, os nossos fantasmas. Então nós precisamos de uma reconciliação sobre o estilo de vida do cristão. Só entendendo a filosofia cristã, só entendendo o estilo de vida cristã, nós vamos conseguir liderar a política, liderar realmente movimentos importantes, porque eu não acredito que apenas o ato de pedir perdão é fundamental. Isso é profético. O perdão, ele é poderoso, mas existe um sistema que só se quebra quando a política, que é fruto da minha ideologia, que é fruto da minha filosofia, ela é estabelecida. Terceiro ponto, a gente precisa se reconciliar de uma forma empática. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não espera que você seja simpático.
Deus espera que você seja empático. Simpatizar com o outro, simpatizar com a causa, colocar um Ctrl+C, um hashtag, fazer uma publicação. Que bom que você fala disso, se tornou simpático. Mas se tornar empático é, na verdade, você se colocar dentro do universo do outro, entender o que o outro sente, seja dor ou seja alegria. E Jesus, ele sabia fazer isso muito bem. Eu dei o exemplo da mulher pega num ato de adultério, e a lei condenava que ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus, ele simplesmente, ele se abaixa. Ele se abaixa naquele momento ali, justamente para quê? Justamente para dizer: eu sei o que você está sentindo nesse chão, sendo envergonhada, sendo humilhada. Ele disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então empatia é se colocar no universo do outro. E aí eu vou falar algo, e queira você concordar comigo ou não, nós nunca vamos entender a dor de um negro, me desculpa. Se você não é negro, você nunca vai entender a dor de um negro. Nunca. Eu percebi isso fazendo velórios. Então eu chegava para alguém que perdeu o pai e falava: sinto muito por aquilo que você está passando, e sequer eu posso imaginar o que aquela pessoa está passando, porque meu pai não morreu e espero que ele dure muito. Então é muito genérico a gente se colocar. Então é pelo menos se colocar no universo, mas saber que, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui, você quer conversar sobre isso? E entender que às vezes as pessoas não querem conversar, elas só querem ser aceitas e amadas. A gente precisa de uma reconciliação empática. A gente precisa durante o ano de 2008, 2009, eu trabalhei muito dentro de movimentos ativistas, da causa do negro, da causa da mulher, do pobre. E eu fiquei 2 anos andando nas principais comunidades do Rio de Janeiro, construindo um diálogo entre os meninos da periferia, que eram julgados pela cor da sua pele, e que sequer tinham oportunidade de mostrar o seu valor. E eu pude perceber que a falta do diálogo, de se colocar no lugar do outro, nunca vai nos fazer entender o cotidiano e os limites. É muito simples você falar que é contra alguma política pública específica, voltada, por exemplo, ao negro, se você não é. E ainda que você seja, talvez haja um racismo da sua própria parte. Eu não estou discutindo políticas de cota, eu não estou entrando no mérito específico, porque para mim vai muito além disso. Também não quero ser genérico, mas o que eu quero é despertar a igreja para se colocar. Amados, esses dias eu saí de um culto tão entristecido comigo, quando eu disse que esses dias têm sido um dos melhores dias do ponto de vista espiritual, e o fato de eu não explicar que era do ponto de vista espiritual, isso me fez tão mal, porque talvez poderia dar a impressão que eu não me importo com a dor alheia, que na verdade é a minha dor. Eu perdi familiares durante essa pandemia. O fato de eu estar vivendo um bom momento espiritual, de fato estou. Deus tem feito coisas
dentro de mim fundamentais. E eu acredito que é possível ressignificar a vida na dor. Não me impede de chorar as madrugadas, as famílias enlutadas. E pelo simples fato de eu não deixar isso explícito, eu fui para casa e me questionei. Reconciliação empática. Quarto lugar, para a gente nós precisamos uma reconciliação com a história. No nosso treinamento ministerial eu tenho falado na matéria descobrindo a sua identidade. Eu tenho colocado que jamais nós vamos descobrir aonde nós podemos chegar, jamais nós vamos conseguir descobrir quem somos se a gente não se reconciliar com a história. É uma reconciliação contextual. É você entender exatamente o que se discute, o que se fala, o que se cabe, o que não cabe. Se a gente não entende o contexto, as nossas palavras se perdem em meio a tudo isso. E por último, a gente precisa ir além da conversa sobre racismo. A gente precisa ir além da conversa sobre política. A gente precisa ir além. E essa reconciliação é exatamente o que Jesus falou no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Isso tem a ver com a revelação que Deus nos deu para esse ano. Uma nova experiência. A gente precisa estar aberto para se reconciliar, para nos permitir vivermos uma nova experiência. Alguém me disse: pastor, por que a igreja dá comida aos moradores de rua? E eu respeito, eu entendo a fala das pessoas que não conseguem compreender, mas sem a reconciliação em todos esses pontos, você nunca vai entender. Meu pai já morou na rua. A família do meu pai tem uma mistura de etnia. O meu avô, por parte de pai, era médico. Por uma decisão, por uma escolha, e não podemos aqui julgá-lo, abandonou a família. E depois de viver uma vida até os 7 anos de idade, tendo acesso a tudo, de uma família próspera, meu pai passou dificuldade. Ele sabe o que é fome. Se entender a história de cada morador de rua, você nunca vai conseguir compreender porque nós estendemos as nossas mãos. E se eles não mudam, nós mudamos quando nos aproximamos deles. E nesse último mês nós tivemos a notícia tão poderosa que 5 desses moradores de rua, que temos feito um trabalho permanente, não é um trabalho oportunista, permanente, ao longo de 17 anos de ministério. 5 saíram das ruas, outros curados, outros pedindo para irem para centro de recuperação. Eu quero finalizar dizendo para você
Está na hora da igreja deixar de se acovardar e ser uma voz que nos possibilita experimentar o reino de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está na hora da gente liderar as narrativas. Está na hora da gente assumir. Eu disse para a equipe esses dias que todos os meses, seja o tema que for, os nossos jovens não vão ouvir a partir de outras pessoas, vão ouvir a partir do seu pastor aquilo que nós acreditamos. Porque é justamente esse vácuo que existe, esse espaço que se deu, que hoje a gente tem uma visão tão distorcida. Eu espero que faça muito sentido para você. Por isso que é urgente. E eu quero pedir perdão a todos os negros, não apenas do nosso ministério. Eu quero pedir perdão. É verdade que eu posso não saber a sua dor. Talvez o meu pai saiba. A minha bisavó, por parte de pai, ela saiba. Talvez pastores do nosso ministério, como o Vinícius, o Carlos, talvez irmãos como o Rodrigo, ou como o nosso querido Eric, saiba exatamente o que você sente. Mas nós estamos juntos. Essa causa, ela não é sua sozinho, ela é da igreja, é a causa de Jesus. Foi exatamente o que Jesus se posicionou, quebrando a estrutura ou o racismo estrutural, que é uma linguagem mais contemporânea, definitivamente quebrando com silêncio, falando para os samaritanos. E logo depois a gente vê isso, cara, Jesus falando para Pedro: você vai pregar para Cornélio. Ele é escolhido. Deus não faz acepção de pessoas. Quero pedir perdão. Se em algum momento nós ferimos você nos seus posicionamentos, mas também queremos falar que a Bíblia se posiciona sobre todos os temas. Receba essa palavra no teu coração. Não permita que politicamente a sua ideologia seja contra a palavra, mas não permita também que a sua ideologia ela venha ferir pessoas.